Thaís, Eduardo, ouvintes da Rádio Bandeirantes, o assunto que não para, que a gente está debatendo aqui desde o começo do programa, que está nos noticiários do Brasil e do mundo, é a suspensão da vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos, por conta de uma polêmica fala do presidente Jair Bolsonaro e também do ministro Marcelo Queiroga. Então nós vamos receber agora no Jornal Bandeirantes Gente o Dr. João Gabardo, que é coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo. Seja muito bem-vindo, doutor Gabardo, aqui ao nosso programa. E eu gostaria de perguntar para o senhor que essa confusão, as consequências dessa confusão e de que forma isso pode ser acertado para que as pessoas não fiquem tão assustadas assim. Bom dia, Thaís, Sônia, Eduardo, ouvintes do programa Jornal Gente, da Band. Essa manifestação do ministro ontem, ela é muito prejudicial para a questão da vacinação no Brasil. Eu não falo nem em relação especificamente à vacinação contra o Covid, mas a vacinação em geral, porque ela cria uma desconfiança, cria um pânico entre as pessoas, que no Brasil a gente não tinha ainda conhecimento, né? Em outros países, no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, já existem movimentos anti-vacinas que são organizados, fazem campanhas com bastante intensidade, mas no Brasil não acontecia. Então é muito, muito ruim, é muito negativo. As pessoas estão acostumadas a levar seus filhos nos postos de saúde, tomar suas doses das vacinas. A vacina contra a influenza, contra a gripe, é uma vacina que é aplicada em criança a partir do 6º mês de vida e nunca houve nenhum tipo de contestação em relação a isso. As crianças precisam ser vacinadas porque elas também apresentam doença na sua forma grave, elas são fontes importantes de transmissão da doença. Então, essa é uma manifestação que atrapalha muito e vai criar muitos danos aí para o futuro da vacinação no Brasil. Só uma correção aqui da minha parte, é a recomendação da suspensão da vacinação de adolescentes de 12 a 17, porque nem todos os estados aderiram, como São Paulo não aderiu. Eduardo. Ontem à noite eram 14. O coordenador João Gabardo, eu gostaria que o senhor, na condição de especialista, o senhor foi secretário executivo, ou seja, o segundo do Ministério da Saúde, nos explicasse o que é o tal do conceito do risco versus o benefício. Isso sempre tem que ser levado em consideração ao se utilizar algum novo medicamento ou uma nova vacina, Eduardo. Porque existe, evidentemente, um risco inerente a qualquer medicamento, qualquer droga que seja colocado, ingerido ou aplicado no ser humano, pode, em determinadas pessoas, por razões muitas vezes que a gente não consegue explicar, reações adversas, né? Essas reações adversas são, na sua grande maioria, na maioria esmagadora, são reações muito leves, né? Não passa de uma dor de cabeça, de um enjoo, a pessoa fica durante um dia sem disposição, e pode chegar em eventos muito raros a situações mais graves, né? Mas o risco deve ser sempre colocado numa balança em relação ao benefício que ele traz. Existe um risco, 1 em 1 milhão de pessoas poderá apresentar uma reação grave contra a doença? É verdade, pode. Mas, em compensação, ao não vacinar essas pessoas, nós vamos submetê-las a um risco muitíssimas vezes maior, que é o risco dela ter a doença, na forma mais grave. Mesmo que não seja comum, também ocorrerá, quando a gente trata de um número muito elevado de pessoas, esse risco vai ocorrer. E aí nós temos que pesar. O que é melhor? O risco quase insignificante de ter uma reação, um efeito colateral dessa vacina, mas ao mesmo tempo proteger uma quantidade enorme de pessoas, de crianças, de não ter a doença na sua forma mais grave e de não ficar transmitindo? Isso tem que ser pesado. E no caso dessa vacina, todas as evidências científicas mostram que o risco é insignificante perante a comparação do benefício que ela traz. Então, quando isso está confirmado, e nós não estamos falando de uma pesquisa clínica com algumas
centenas de pessoas que foram vacinadas. Nós estamos falando de vida real. No Brasil já tem mais de 3 milhões de adolescentes que foram vacinados. No mundo são milhões de adolescentes que foram vacinados e estão protegidos com essa vacina. E o número de pessoas, de adolescentes que tiveram reação não esperada ou reação adversa à vacina aparece num número muito pequeno. Dr. João Gabardo, queria pedir para o senhor contar para o nosso ouvinte quais são as informações que podem ser divulgadas a respeito daquele adolescente de 16 anos que teria falecido em São Bernardo do Campo e que motivou, ou pelo menos foi o argumento usado pelo ministro da Saúde, a recomendação da suspensão da vacinação de adolescentes no Brasil. O que a gente sabe sobre esse caso que pode ser divulgado e como essa comunicação foi feita por São Paulo para o Ministério da Saúde? Bom, a comunicação foi feita da forma que é recomendada. Existe um sistema onde se coloca todas as informações sobre as vacinas que são aplicadas e nesse sistema existe um módulo em que se colocam as informações a respeito de efeitos adversos que foram a serem notificados. Então, a Secretaria de Saúde fez a notificação, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo também fez a notificação com todas as informações. O prontuário da paciente, desta adolescente, está sendo analisada. Nós não temos nenhum indício ainda de que possa ter relação a situação clínica dela e o óbito que ocorreu com a aplicação da vacina. A gente sabe que temporalmente existe uma coincidência. A partir do momento que ela fez a vacina, ela passou a apresentar sintomas generalizados, né, no seu organismo, e que evoluiu nos 3, 4 dias ainda. Buscou atendimento médico, depois ela internou, depois ela foi transferida de hospital e chegou ao óbito 5 ou 6 dias depois de ter feito a vacina. Agora, essa avaliação está sendo feita pelos técnicos da área e, no momento, nós não podemos antecipar mais do que isso que eu estou dizendo, porque, primeiro, não há intenção de expor a família, expor a adolescente que apresentou esse efeito, suposto efeito da vacina, e que nós não temos ainda indícios de que isso possa ter acontecido. Após a avaliação do prontuário da evolução, isso é notificado para a Anvisa, então é feita uma avaliação e uma análise para ver se há alguma relação causal, se existe nexo entre a aplicação da vacina e a evolução clínica que essa adolescente apresentou. Lembrando que nós pedimos um retorno do Ministério da Saúde e ainda estamos aguardando uma nota ou um pronunciamento. Nós conversamos com o Dr. João Gabardo, que é coordenador do Centro de Contingência de São Paulo. Dr. João, muito obrigado por nos atender aqui no Jornal Bandeirantes e Gente. Eu que agradeço a oportunidade e um bom trabalho para vocês. Rede